Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre diferenças de câmbio, ok? Eu trouxe um tema aqui mais de contabilidade, porque no fim do dia tenho estado um pouco ausente sobre os temas dessa natureza relacionados à contabilidade. Vocês têm visto que nos últimos tempos o canal tem direcionado conteúdo mais sobre finanças, quer finanças do ponto de vista pessoal, quer finanças do ponto de vista corporativo, ou seja, análise de algumas empresas que estão no mercado financeiro, estão na Bolsa de Valores, análise de alguns títulos que estão na Bolsa de Valores. Ok, mas eu não posso deixar de fazer vídeo de contabilidade por uma simples razão. Eu acho muito divertido, eu gosto, é a minha base, é a minha profissão de base, ok? Com a contabilidade tudo que começou e eu gosto de fazer esses vídeos, eu gosto de ensinar contabilidade. Acho muito divertido. Para além disso, não posso deixar de fazer vídeo de contabilidade porque são os vídeos de contabilidade que me trouxeram até aqui. A maior parte das pessoas que se inscreveram no meu canal desde o início é através dos meus vídeos de contabilidade. Ok? Por isso não posso deixar de fazer isso e nem for como gratidão, o canal sempre vai continuar a ter vídeos dessa natureza, ok? Por isso hoje trouxe mais um tema e hoje nós vamos falar sobre diferenças de câmbio, ok? As diferenças de câmbios elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, ou seja, elas podem nos dar custos ou podem nos dar proveitos, ok? Favoráveis quando são proveitos e desfavoráveis quando nos geram custos, ok? Há uma outra distinção também em relação às diferenças de câmbio que elas podem ser realizadas ou não realizadas. As diferenças de câmbio são realizadas quando efetivamente já há pagamento. Ou seja, quando o valor expresso em moeda estrangeira já foi transacionado de um agente econômico para o outro. Seja de nós para o fornecedor, seja do cliente para nós, ok? É muito relativo. Agora, diferenças de câmbios não realizadas têm a ver apenas com atualização monetária, ou seja, atualização dos saldos em moeda estrangeira. Isso pode ser feito com os saldos que nós temos em fornecedor, os saldos que temos em clientes, ou pode ser dos saldos que nós temos nas contas bancárias. Okay? Quando nós estamos a fazer fecho de conta e fazemos uma atualização monetária dos saldos em moedas estrangeiras, a taxa atual da data de fecho de conta, aí nós temos diferenças de câmbio não realizadas, que podem ser desfavoráveis ou favoráveis. Vamos ver aqui alguns exemplos, vocês não precisam decorar a teoria, ok? Se querem ler a teoria tem o PGC, tem também o SNC, o Sistema de Normalização Contabilística de Portugal, que no fim do dia o que varia, a lógica de movimentação das contas é a mesma. Aqui no PGC, por exemplo, as diferenças de câmbios, diferenças de câmbios favoráveis é a conta 66.2.1, penso que é isso. Já no SNC de Portugal, a diferença de câmbio é a conta 78,87, qualquer coisa assim, ok? Então vocês não precisam decorar os conceitos, têm que entender a lógica de como é que funciona. Quando é que nós estamos diante de uma diferença de câmbio favorável, quando é que estamos diante de uma diferença de câmbio desfavorável. E também quando é que estamos diante de uma diferença de câmbio realizada e não realizada, ok? Vamos ao quadro que eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês perceberem como é que funciona a lógica de movimentação das contas quando estamos em presença de diferenças de câmbio, ok? Roda aí. Dinheiro é bom e todo mundo gosta. É malenga, não reclama, se vira. Então, pessoal, vamos aqui ao primeiro exemplo, ok? Eu tenho aqui a minha cábula para ler o enunciado, como vocês sabem. Não preciso estar a memorizar todo o texto. E vamos lá. O que é que diz o primeiro exemplo? O primeiro exemplo diz o seguinte: pagamento ao fornecedor Grupo Nabeiro da fatura número 2024 no valor de 12.000 euros. Ok? Pagamos uma fatura no valor de 12.000 euros. Agora tem uma informação a seguir, ok? A taxa de câmbio atual, na data de pagamento, está a 890 kwanza. Mas temos uma outra informação que diz o seguinte: na data em que foi registrada a fatura, a taxa de câmbio era de 900, ok? Ou seja, nós estamos a pagar um fornecedor estrangeiro, no caso é o Grupo do Nabeiro, o famoso Grupo Nabeiro de Portugal, que importa, ou seja, que exporta café para muitos países africanos, muitos países da CPLP, como é o caso da Angola, ok? Estamos a pagar uma fatura no valor de 12.000 euros, ok? A taxa de câmbio de 890 kwanzas. Ok? Euro, kwanza, 890 kwanzas. Só que temos uma outra informação adicional que nos diz que na data do registro da fatura, ou seja, quando recebemos a mercadoria, a taxa de câmbio era de 900, ou seja, 900 kwanza por cada
euro, ok? Então, em princípio, aqui temos alguns dados que nos ilustram que nós estamos em presença de uma diferença de câmbio, porque temos taxas de câmbio diferentes, ok? Então, vamos a isso. Como é que nós tratamos esse tipo de exercício? Vejam, vamos tirar aqui os dados, ok? O valor da fatura, no caso, é 12.000 euros, né? Esse é o valor em euro. Aqui, euro, né? E eu tenho uma informação que me diz a taxa de câmbio, ok? A taxa de câmbio na data de pagamento é de 890. Então, para eu ter o valor em kwanza, eu tenho que multiplicar o valor em euro vezes a taxa de câmbio, porque eu estou a fazer a minha contabilidade em kwanza, né? Isso quanto é que me dá? Olhando aí para a minha cábula, isso dá 10 milhões e 680 mil kwanza. Isso já é o valor em kwanza. Depois eu tenho uma outra informação, que é o valor da fatura na data do registro, ou seja, na data em que nós recebemos a fatura, a taxa de câmbio o valor é o mesmo, ou seja, 12.000 euros, vezes 900. A taxa de câmbio na altura da recepção da fatura era 900, ou seja, isso é euro novamente, ok? Vou meter aqui o valor da fatura na data de registro, DR, ok? Para vocês entenderem essa minha abreviação. Então, o que é que eu vou ter aqui em kwanza, em termos de valor da fatura na data de registro? Eu vou ter 10 milhões e 800 mil kwanza, ok? Em princípio, vocês notam que aqui uma diferença de câmbio, porque a taxa de câmbio na data de registro da fatura é diferente da taxa de câmbio na data de pagamento. Então, se eu fazer a diferença disso com isso, eu vou ter cerca de 120 mil kwanzas, ok? Isto é a minha diferença de câmbio. E como é que eu sei se é uma diferença de câmbio favorável ou desfavorável? Em princípio, aqui é uma diferença de câmbio favorável. Por quê? Porque a taxa de câmbio na data do pagamento é inferior à taxa de câmbio na data do registro da fatura. Significa que na data do pagamento da fatura, a taxa de câmbio baixou para o kwanza e eu preciso de menos kwanza para pagar a mesma fatura de 12.000 euros. E na altura em que eu importei a mercadoria, a taxa de câmbio estava 900. Com o fornecedor está em Portugal, está tudo bem. Ele vai receber na mesma 12.000 euros, ok? Então, é isso. Em termos de diferença de câmbio, nós temos aqui 120 mil kwanzas, ok? E é uma diferença de câmbio de quê? Diferença de câmbio realizada, porque eu já fiz o pagamento, ok? Se fosse uma mera atualização dessa dívida desse fornecedor para fazer o fecho da contabilidade, era uma diferença de câmbio não realizada, ok? Mas aqui já é realizado, ok? E o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos registrar na contabilidade, ok? Passando aqui para o registro dessa operação na contabilidade, o que é que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho aqui, para já vou ter que reconhecer a dívida aqui com o fornecedor, só para a conta de fornecedor não ficar estranha, né? Eu tenho a conta de fornecedor que é 32, ok? É a conta 32 de fornecedores, ok? Depois vou ter também a conta, para já vou reconhecer a dívida, ok? Vou reconhecer a dívida no valor da fatura. Ou seja, quando nós recebemos essas mercadorias, quando importamos café, vamos supor que importamos café para Angola, ou seja, tínhamos aqui uma fatura de 12.000 euros a taxa de 900 kwanzas por cada euro, isso me dava 10 milhões e 800 mil kwanzas. Ou seja, eu tenho uma dívida aqui a crédito com o meu fornecedor no valor de 10 milhões e 800 mil kwanzas, ok? Isso é a operação, vou meter aqui, vou pôr um T, como se estivesse a transitar só o saldo, ok? Mas não é propriamente esta a operação. Ou seja, esse é um saldo que estava implícito, mas pus aqui apenas em evidência para a conta do fornecedor não ficar estranha, ok? Para vocês não saberem o que é que não estamos a pagar. Ou seja, o que é que a operação o que é que me diz? É um pagamento. Se é um pagamento, eu vou ter que movimentar a conta de banco, ok? Tem que movimentar a conta de banco, a conta 43, banco, em moeda estrangeira, no caso, euro. Ok? Tá? Conseguem perceber assim? Ok. E o que é que saiu no meu banco, na verdade? Vamos lá. Não, ainda não vou dizer o que é que... Vou pôr a outra conta que nós também vamos movimentar, que na verdade é efetivamente a conta de diferenças de câmbio realizada, ok? Vou abrir mais uma conta aqui, que é a 66.2.1, que é diferenças, vou abreviar aqui de câmbio, ok? Câmbio, realizado, ok? Realizado, ok? Crédito
débito, débito, crédito, débito, crédito, ok? Agora vamos aos números. Qual é a leitura que se faz aqui? Primeiro, a informação que eu tenho aqui uma dívida de 10 milhões de kwanzas, numa fatura de 12 mil euros, ok? A uma certa taxa de câmbio, que no caso 900. Ou seja, no momento em que eu estou a pagar, o que efetivamente vai sair da minha conta bancária? O que vai sair da minha conta bancária em euro é 12 mil euros, a taxa de 890 kwanzas. Isso em kwanza quanto é que é? É 10 milhões e 680 mil kwanzas, ok? Aqui assim, posso pôr operação 1. Depois, o que é que eu faço com esse valor? Eu tenho que abater, esse valor serve para quê? Esse valor serve para abater a dívida do fornecedor. E a dívida do fornecedor quanto é que é? É 10 milhões e 800 mil kwanzas, ok? Essa é a dívida deste fornecedor, ok? Não caiam na tentação de fazer isto para aqui, ok? Vocês vão ter erro. Essa conta não vai saudar. No fim do dia, vocês estão a pagar dívida de 12 mil euros, essa conta está fechada. A fatura está fechada. Okay? Quando vocês fazerem circularização ao fornecedor, isso vai ter que estar fechado. Ou seja, no fim do dia, se vocês têm essas faturas pagas, se vocês têm uma auditoria e o auditor manda uma carta de circularização ao Grupo Nabeiro sobre a vossa conta corrente, tem que vos dizer que a vossa conta corrente está zero porque vocês já pagaram essa fatura de 12 mil euros. E tem que se refletir na vossa contabilidade, ou seja, tem um saldo aqui zero. Ok? E a diferença onde é que vai? Vocês veem que esse movimento 1 não balanceia. Se eu fazer daqui para aqui, isso não balanceia. Eu tenho uma diferença de 120 mil kwanza. Como é uma diferença de câmbio favorável e realizada, por quê? Porque a taxa de câmbio na data de pagamento é menor que a taxa de câmbio na data de registro. Eu tenho uma diferença de câmbio favorável e realizada. Então, uso essa conta aqui, que no caso vai ser 120 mil kwanzas, ok? Operação 1. Se você somar esses 120 mil mais os 10 milhões e 680, vai te dar os 10 milhões e 800. E é assim que se trata as diferenças de câmbio no caso realizado, quando se trata de pagamento ao fornecedor. Agora, imaginem que fosse um cliente, ok? Imaginem que fosse um cliente. Se estamos nessa situação diante de um cliente, seria o inverso. Provavelmente seria a diferença de câmbio desfavorável. E aí teríamos um custo, ou seja, nós, quando vendemos ao cliente, vendemos a uma taxa de câmbio maior. E ao receber do cliente, estamos a receber a uma taxa de câmbio menor. Aí sim, estamos numa situação diferente. Ou seja, não tem a ver com, ser custo ou proveito, diferença de câmbio, ser custo ou proveito, tem a ver com a posição em que nós estamos, ok? Se é que somos cliente ou fornecedor, e tem a ver também com o sentido da taxa de câmbio, se subiu ou desceu. Até aqui estamos. Ok, agora vamos falar sobre as diferenças de câmbios não realizadas, ok? Vocês lembram-se que no início eu vos disse que as diferenças de câmbio não realizadas têm a ver basicamente com uma atualização monetária, ou se quiserem, atualização cambial. Ou seja, vamos usar aqui um exemplo que é uma atualização cambial, uma atualização monetária, conforme vocês quiserem dizer, de saldos em banco em moeda estrangeira, ok? Vamos olhar para esse exemplo aqui. Imaginem que estamos a fazer o fecho do segundo mês, ok? Fechamos em janeiro, estamos a fazer o mês de fevereiro, ok? E nos dizem que, encontramos na nossa contabilidade, temos a seguinte informação. Saldo em dólar, temos 50 mil dólares na nossa conta bancária em dólar no Banco Caixa Angola, ok? Podia ser qualquer banco, mas eu usei aqui o Banco Caixa Angola, porque é um banco público que está cotado na Bolsa de Valores. Eu gosto de falar desses bancos públicos, como o BAE e o Caixa Angola, porque são os bancos que nos divulgam alguma informação, que são fixos de falar, ok? Os outros bancos, vamos ver, né? Mas prontos. Podia ser um outro banco. Então, esta informação que temos é saldo de 50 mil dólares no Banco Caixa Angola, ok? Temos um saldo na nossa conta bancária da empresa de 50 mil dólares, ok? Estamos no segundo mês, estamos a fazer o fecho do mês de fevereiro. E temos a taxa de câmbio hoje, dólar, kwanza, está cerca de 830 kwanzas por cada dólar. Ou seja, temos uma informação adicional que nos diz que no fecho do mês de janeiro, no fecho do mês passado, a taxa de câmbio era 800 kwanzas por cada dólar. Ou seja, nós tínhamos 50 mil kwanzas,
ou 50 mil dólares, nós tínhamos 50 mil dólares à taxa de 800 kwanzas, ok? No mês passado. Nesse mês a taxa de câmbio subiu. Significa que, em princípio, aqui nós temos diferenças de câmbio, ok? E estamos a fazer o fecho do mês, os saldos na nossa contabilidade têm que refletir, os saldos na nossa contabilidade em moeda estrangeira têm que refletir a taxa de câmbio corrente, ok? Então vamos a isso. O que é que nós temos? O saldo no banco, o saldo é de 50 mil USD, ok? E o que é que nos dizem? Que no mês passado, quando fechamos a contabilidade no mês de janeiro, este saldo, nós fechamos o saldo, vou pôr aqui saldo janeiro, ok? 50 mil dólares vezes, a taxa de câmbio na altura era 800. Eu preciso ter o valor em kwanza. 50 mil vezes 800, quanto é que me dá? 40 milhões de kwanza. 40 milhões de kwanza. Ou seja, este é o saldo atual que está na nossa contabilidade, que está no nosso balancete, que está na nossa conta Banco USD, no Banco Caixa Angola, ok? Na descrição da conta, a conta é a 43, no caso da Angola, mas na descrição da conta vocês podem até especificar Banco Caixa Angola, saldo, ou podem pôr saldo, põe USD, ok? Então, este saldo é de 40 mil kwanzas, ok? No fecho de janeiro. Estamos a fazer o fecho do mês de fevereiro, ok? E nos dizem que a taxa de câmbio agora é 830 kwanza, peço desculpas. Então vai ser saldo, ok? Fevereiro, ok? É 50 mil vezes 830. Quanto é que isso vai me dar? 830, ou seja, igual a... Quanto é que dá? 41 milhões e 500. 41 milhões e 500 mil kwanza. Ok? Em princípio, se temos diferenças na taxa de câmbio, temos diferenças de câmbio na contabilidade. Simples quanto isso. Se vocês verem aqui, qual é a diferença que me dá nos valores em kwanza? É cerca de 1 milhão e 500 mil kwanza. Como eu sei se essa diferença de câmbio é favorável ou desfavorável? Em princípio, olhando para aqui, essa diferença de câmbio é favorável, ok? É favorável por quê? Porque a taxa de câmbio hoje é maior que a taxa de câmbio do mês passado. Ou seja, eu no mês passado tinha os mesmos 50 mil dólares no banco, mas em kwanza tinha apenas 40 milhões. Hoje eu tenho os 50 mil dólares no banco, a taxa de câmbio é 830 mil kwanzas. É uma diferença de câmbio não realizada, por quê? Porque eu estou apenas a fazer a atualização monetária deste saldo no banco. Não estou a trocar essas moedas. Se eu pegar esses dólares e vender ao banco, aí sim vou ter uma diferença de câmbio realizada. Mas quando eu não uso esse dinheiro em benefício próprio, ok? Faço apenas uma atualização contabilística, isto é uma diferença de câmbio não realizada. Ok, vamos lá. Como é que nós tratamos isso a nível da nossa contabilidade? Eu vou ter duas contas em princípio, ok? Eu vou ter a conta banco, ok? Débito, crédito, 43. Banco, ok? Vou meter aqui caixa. Não, vou meter essa aqui banco USD, ok? Vocês já sabem que é o Caixa Angola, USD. Ok? Depois vou ter a conta também de diferenças de câmbio, ok? Diferenças de câmbio. Se é uma diferença de câmbio favorável, então é uma conta de proveito, que é 66.2.2 no caso do PGC angolano, que é diferença de câmbio, ok? Não realizado, ok? NR, ok? Então, como é que se movimenta isso? Primeiro eu vou trazer aqui à tona, vou pôr em evidência, partindo do princípio que este saldo, estamos no mês de fevereiro, partindo do princípio que este saldo está aqui já nessa conta. O que é que significa? Vou pôr aqui um T de transporte, ok? Estamos na operação 2, não pus aqui o símbolo da operação 2, mas estou a pôr aqui um T de transporte para pôr em evidência esse saldo, ok? Só para a conta não ficar estranha. Então tem aqui 40 milhões de kwanza, ou seja, eu já tenho na nossa contabilidade 40 milhões de kwanzas.
O que é que o exercício nos diz? O exercício nos diz que temos que fazer o fecho do mês de fevereiro e a taxa de câmbio é 830 kwanzas. Ou seja, nós temos que atualizar este saldo que está aqui na contabilidade. Isto, na verdade, não é 40 milhões de kwanzas. Isso é 50 mil dólares, ok? Então, o que é que nós fazemos? A nossa diferença de câmbio ou seja, nós temos que fazer refletir aqui. Ou seja, do que nós temos que fazer refletir aqui este saldo é 50 mil dólares. Isto não é 40 milhões de kwanzas, isso é 50 mil dólares. Põe isto na cabeça. O saldo é 50 mil dólares. Quando nós solicitarmos o extrato no banco, o banco vai nos enviar o extrato da nossa conta em dólar. O saldo da nossa conta em dólar vai vir lá 50 mil dólares. E o saldo da nossa contabilidade tem que ser 50 mil dólares a taxa de câmbio da data em que nós estivemos a fazer o fecho. Ok? Então solicitamos o extrato, veio 50 mil dólares. Se é 50 mil dólares, hoje, em fevereiro, a taxa de câmbio de fevereiro é 50 mil dólares, não é 40 milhões de kwanzas. 50 mil dólares é a taxa de câmbio de fevereiro, que é 830, é 41 milhões de kwanzas, ok? E como é que nós fazemos isso? Vocês veem que temos aqui em presença de diferença de câmbio, ok? Se temos diferenças na taxa de câmbio, temos diferença de câmbio, ok? Então, a nossa diferença de câmbio deu 1.500.000 kwanzas, ok? O que é que nós temos que fazer aqui? Temos que corrigir esse saldo. Corrigimos de que forma? Eu vou aqui, operação 2, 1.500.000 kwanzas, ok? E vou creditar na conta de proveito, que é a conta de diferença de câmbio favorável não realizado, que é 1.500.000 kwanzas. Ou seja, nós tivemos um proveito, mas é um proveito não realizado, ok? Como é que vocês verificam isso? Qual é a certeza que vocês têm? Você vê aqui que o movimento 2 que nós fizemos saldou, né? 1.500.000 kwanzas aqui, 1.500.000 kwanzas aqui, ok? Como é que vocês fazem a verificação? O teste é rápido. Se vocês fazerem um saldo daqui, 40 milhões mais 1 milhão vai dar 41.500.000 kwanzas, saldo devedor. Ok? Uma conta do ativo, saldo devedor. Ok? Assim vocês têm uma conta correta, ou seja, isso é 50 mil dólares no fim do dia. 50 mil dólares, ok? A taxa de câmbio do mês que nós estamos a fazer o fecho, ok? Aí sim nós estamos em presença de uma diferença de câmbio não realizada, ok? Quando trata-se de uma atualização monetária, quando se trata de uma atualização de saldos em bancos, quando se trata de uma atualização de saldos de clientes, quando se trata de uma atualização de saldos de fornecedores, ok? De dívidas de fornecedores. Bom, agora vamos a outro ponto, que é diferenças de câmbio desfavoráveis. Quando é que nós estamos em presença de diferenças de câmbio desfavoráveis? Já vos expliquei no início que a lógica é quase a mesma, ok? Mas só que aqui trata-se de custo. Mas vou dar aqui um exemplo, ou seja, vou dar sequência neste mesmo exemplo, mas só que o cenário vai mudar, ok? Vamos lá. Eu vou apagar aqui algumas coisas, ok? Vou apagar aqui algumas coisas. Imaginem que o nosso enunciado diz o seguinte, estamos a fazer o fecho do terceiro mês, ou seja, tínhamos dados de janeiro, fizemos agora o fecho de fevereiro, agora estamos a fazer o fecho de março, ok? E nos dizem que no mês de março, a taxa de câmbio já não é 830, a taxa de câmbio já não subiu para 830, como tinha acontecido de janeiro para fevereiro, a taxa de câmbio agora é 755. Ou seja, eu tenho que fazer este saldo, 50 mil dólares, refletir a taxa de câmbio de hoje. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou dar sequência neste mesmo exemplo, o que é que eu vou tirar daqui? Vou ter que apagar tudo, será? Não, eu vou tentar por aqui. Vai ser saldo. Não, aqui não. Vou aqui saldo, ok. Saldo mês de março. Março. Ok, saldo mês de março. Vai ser 50 mil dólares. 50 mil dólares vezes a taxa de câmbio do mês de março. Qual é a taxa de câmbio que nos deram? É 750 kwanzas. Okay. Isso quanto é que vai dar em kwanza? Vai me dar 37 milhões e 750 mil. Ok? Este é o nosso saldo. Ou seja, está a me dizer que em março, 50 mil dólares em kwanza em Angola vale
37 milhões e 750 mil kwanzas. Já não valem nem os 40 milhões de janeiro, já nem valem nem os 41 milhões e 500 do mês de fevereiro. Então eu tenho que fazer a minha contabilidade e refletir este valor. O que é que vai acontecer aqui? Então, quais são as contas que eu vou movimentar? Indo já diretamente para as contas. Vou movimentar na mesma conta, porque eu tenho que atualizar o saldo dessa conta, que é 43, banco, USD, ou USD, como vocês quiserem dizer, 50 mil, ok? Crédito, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Nessa conta eu tenho um saldo devedor atualmente de 40 e vou transportar, ok? Não vou pôr mais aqui a operação 2, ok? Vou transportar esse saldo, que vai ser 41 milhões e 500 mil, ok? E qual é a outra conta que eu vou movimentar? Eu vou movimentar uma conta de diferença de câmbios não realizada, ok? Desfavorável, ou seja, diferença de câmbio desfavoráveis, mas não realizada, que é uma conta de custo. E essa conta no PGC de Angola no Plano Geral de Contabilidade de Angola é 76.2.2, que é diferença de câmbio não realizado, ok? Tá? Então vamos lá, o que é que eu tenho que fazer aqui, na verdade? Na verdade eu tenho que fazer este saldo que eu tinha aqui na contabilidade. Eu tenho que fazer estes 50 mil dólares refletirem 37 mil kwanzas. Eu tinha inicialmente um saldo na contabilidade de 41 milhões de kwanzas, ok? 41 milhões de kwanzas, 41 milhões e 500 mil kwanzas, ok? O saldo que vem do mês de fevereiro. E eu tenho que atualizar o balancete do mês de março, ok? Tenho que atualizar as contas para o mês de março, então tenho que fazer um movimento na contabilidade para o saldo que está aqui refletir a taxa de câmbio atual do mês de março. Então, como é que eu acho aqui a diferença de câmbio? A diferença de câmbio vai ser o saldo que eu tenho na minha contabilidade, menos o saldo que efetivamente o dinheiro vale hoje, que é, eu tenho 41 milhões e 500 mil, menos 37 milhões e 750 mil kwanzas. Okay? Isso vai me dar uma diferença de câmbio de 3 milhões e 750 mil kwanzas, tá? E como é que eu registro essa minha diferença de câmbio, ok? Eu tenho aqui este saldo de 41 milhões de kwanzas, 41 milhões e 500 mil kwanzas. Eu tenho que fazer esse saldo ficar 37 milhões e 750 mil kwanzas. O que é que eu faço? Eu vou acreditar aqui a conta de banco, 33 milhões e 750 mil, operação 3, agora sim operação 3, e vou debitar essa conta de custo, que é 3 milhões e 750 mil kwanzas, ok? Aí sim, eu tenho, se vocês fazerem um saldo dessa conta aqui, 41 milhões e 500 mil kwanzas menos 3 milhões, isso vai vos dar um saldo devedor de 37 milhões e 750 mil kwanzas, ok? Vocês assim têm um saldo, na vossa contabilidade, o saldo de 50 mil dólares, atualizado a taxa de câmbio do mês de março, que é 755, fazendo refletir aquilo que é o saldo da data de fecho, assim, nós temos as situações explicadas. Ou seja, nós passamos, o objetivo deste vídeo foi explicar as diferenças de câmbio. Nós temos temos dois tipos de diferença de câmbio. Temos desfavoráveis e diferença de câmbio favoráveis. Diferenças de câmbios favoráveis são quando nos geram proveitos. Diferença de câmbio desfavoráveis são quando nos geram custos. Agora, temos uma outra distinção que é diferenças de câmbios realizadas e não realizadas. As diferenças de câmbio realizadas são quando já há transação monetária, ou seja, quando já há passagem dos valores de um agente econômico para outro, de um fornecedor para um cliente, ok? De um cliente para um fornecedor, ok? E quando há essa transação monetária. Agora, as diferenças de câmbio não realizadas são quando há atualizações de saldos em moeda estrangeira, ok? Atualizações de saldo de fornecedor, de clientes e atualização de saldos em bancos, ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês, ok? Muito obrigado se você chegou até aqui neste vídeo, ok? Não se esqueça, subscreva aqui o nosso canal, deixa as tuas dúvidas aqui nos comentários que nos ajuda muito. É a forma que você tem de nos agradecer para nós trazermos mais conteúdos dessa natureza, ok? Nós damos isso de graça e a forma que você tem de nos agradecer é dando um like
partilhando o vídeo, deixando aqui os teus comentários, nas dúvidas, para que o YouTube entenda também que isso é um conteúdo de valor e que tem gente que precisa disso, precisa aprender com isso e precisa partilhar a sua experiência. E se vocês deixarem também aqui as vossas dúvidas e contribuições, crescemos todos, ok? Tamo junto e até o próximo vídeo.